Bem-vindo à nossa segunda aula sobre a sintaxe. Eu sou Júlio Belfort, trabalho no ensino da língua portuguesa. E esse conteúdo representa a segunda aula sobre o assunto gramatical chamado a sintaxe. Na aula passada, a gente viu que a sintaxe, a parte da gramática que a gente está estudando em questão, é o conjunto de regras que determina as diferentes maneiras de combinação das palavras dentro da língua para a formação de enunciados. É a função da sintaxe organizar a estrutura das unidades linguísticas, ou seja, os sintagmas, que se combinarão em sentenças. Para quem não assistiu à primeira aula introdutória, eu vou deixar um card aqui acima, vocês cliquem e vocês serão direcionados para a primeira aula. Nessa segunda aula em questão, a gente vai começar a trabalhar sobre os termos essenciais da sintaxe, que são o sujeito e o predicado. O predicado eu vou deixar para a terceira aula, porque a aula seria muito extensa e já é um pouquinho grande, me perdoem por isso, mas eu não posso fazer um resumo tão sucinto de um assunto tão amplo. Então, nessa segunda aula, meus alunos, visitantes, convidados, a gente vai se adentrar um pouco sobre os sujeitos das orações, aqueles que podem ser simples ou compostos, determinados ou indeterminados, sujeitos ocultos, orações sem sujeito e casos de análise desse tipo. A gente aprendeu na aula passada que o período, que é um pedaço de um texto, né, é o enunciado de sentido completo, ok? Então o período, que pode ser simples ou composto, ele tem um início e um fim claramente marcados. No caso, se eu estou falando, o começo e o fim é marcado pela entoação da voz. Por exemplo, você conhece Mônica? Você conhece Mônica? Eu estou afirmando ou interrogando. Então, pela entoação você consegue entender. Já na escrita, o início e o fim do período são marcados pela pontuação. Então, recapitulando, a gente viu que existe período simples. O período simples é composto de uma só oração, portanto, um só verbo. E o período composto, ele apresenta duas ou mais orações, ok? Então, vamos nos adentrar um pouco ao estudo do sujeito dentro da oração. Para ficar mais fácil, eu fiz um slide, tá bom, gente? Então, a gente tem aquela ideia de que o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, mas nem sempre isso é verdade, tá, gente? Então, a gente vai analisar isso e outras coisas nessa aula. O conceito sintático de sujeito deve ser entendido a partir de uma análise da estrutura formal da oração, que é o objeto de estudo da sintaxe, né, gente? Por exemplo, eu fiz um texto. Ritinha e eu gostamos de ir à praia. Às vezes ela nada, às vezes ela deita na areia. Mas sempre dorme na viagem de volta. Então a gente vai fazer um estudo, uma análise dessa frase, dessas orações. Porque essa construção há diferentes orações e vamos estar estudando elas passo a passo. Eu deixei separado cada oração, cada período, para que a gente possa entender melhor. Então, acompanhem comigo nessa explicação. Então, como se dá a identificação do sujeito dentro de uma oração, dentro de uma frase? Então, a análise das relações formais vai estabelecer para a gente como esse critério é validado. Será que realmente o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo dentro de uma oração?
Então a gente vai ver que nem sempre isso é verdade, tá bom? Então nesse exemplo aqui, ó, Ritinha e eu gostamos de ir à praia. Quem é o sujeito? Ritinha e eu, concordo? Que pratica o verbo gostar, no caso. Ok? Então aqui equivale a nós, esse sujeito, nós. Às vezes ela nada. Quem é que nada? Quem que é o sujeito? Ok, ela, né? Às vezes ela deita. Então, sujeito também é representado por ela. Mas sempre dorme na viagem de volta. Quem é que dorme? É um sujeito oculto, né? No caso, ela. Quem que é ela? Ritinha. Tá? Então, desculpa, gente. Então, por enquanto, a gente não viu o porquê. O porquê que nem sempre o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Então, nesse segundo exemplo que eu vou estar passando agora, ok? Então, dada essa explicação, a gente tem a noção de que o sujeito, né, para que eu possa reconhecer o sujeito de forma clara, eu tenho que fazer uma análise das relações formais, identificar primeiro o verbo, ok? Depois que eu acho o verbo, eu vou tentar achar quem que combina com ele, quem que concorda em número singular plural ou pessoa, primeira, segunda e terceira. Se eu achar quem concorda com esse verbo, eu vou ter de cara o meu sujeito, ok? Então, é assim que acontece, tá bom, gente? Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar embaixo. Curtam, compartilhem essas aulas gratuitas, que será completa, gente, na relação à gramática e poesia e literatura e assim por diante, ok? Então, o que a gente comentou é o seguinte: em grande número de casos, o sujeito da oração corresponde ao agente da ação expressa pelo verbo, como se tem aprendido. Mas essa não deve ser a base para a definição sintática, porque há orações em que isso não acontece, como a gente vai estar vendo mais para frente. Por exemplo, nessas orações, Bruna está feliz com a sua nova carreira. Será que Bruna está operando a ação verbal? O diretor foi cumprimentado pelos professores. Quem que é o sujeito? Quem é que está praticando a ação nessa segunda oração? A seleção brasileira apanharam dos adversários coreanos. Então a gente vai fazer uma análise para que a gente possa entender e chegar a uma conclusão, ok? a gente vai ver de modo claro que o sujeito da oração nem sempre pratica a ação expressa pelo verbo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, Bruna está feliz com a sua nova carreira. Quem está feliz? Bruna, concordam comigo? Bruna está feliz. Então, quem que é o sujeito? Bruna. O verbo estar não expressa uma ação, ok? O sujeito Bruna, portanto, não pode ser identificado como um agente, tá bom? Porque ela está feliz, ela não praticou uma ação. Nessa segunda frase ou oração, o diretor foi cumprimentado pelos professores. A ação verbal de cumprimentar é praticada pelos professores. O sujeito, que é o diretor, ele sofre a ação
praticada pelos professores. Então, nesse caso, ele é o paciente da ação, mas ao mesmo tempo ele é o sujeito da frase. Ok, gente? Olha só então, que nem sempre acontece. A seleção brasileira apanhou ou apanharam dos adversários coreanos. Ok? Quem é que apanhou? Quem é que apanharam? A seleção brasileira, que é o sujeito. Ok? Mas acontece que no conteúdo semântico do verbo apanhar, nesse contexto, faz com que o sujeito, que é a seleção brasileira, sofra a ação praticada pelos adversários. Ou seja, concluímos que nem sempre o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Então, nesse caso, uma análise mais profunda do entendimento do que seja um sujeito. Sujeito é o termo com o qual o verbo, ok? Sujeito é o termo com o qual o verbo da oração concorda em número, ou seja, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira. Essa relação de concordância verbal está sempre presente, articulando entre o sujeito e o verbo. Retomando então, sujeito é o termo com o qual o verbo da oração concorda em número, singular, plural ou pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, desses exemplos, e segundo a explicação, né, o verbo estar não expressa uma ação. O sujeito Bruna, portanto, não pode ser identificado como um agente da ação verbal. No segundo caso do diretor, a ação verbal cumprimentar é praticada pelos professores. O sujeito, que é o diretor, sofre tal ação. Nesse caso, ele é o paciente da ação verbal. Então, como que eu posso dizer que quem pratica ação verbal é sempre o sujeito? Não é, né, gente? No terceiro caso, a seleção brasileira apanharam dos adversários coreanos. O conteúdo semântico do verbo apanhar nesse contexto faz com que o sujeito, a seleção brasileira, sofra a ação praticada pelos adversários coreanos. Ok? Então, a gente chega à conclusão de que o sujeito e o verbo, eles têm uma relação de concordância. O verbo concorda em número, singular, plural ou pessoa, primeira e segunda ou terceira pessoa, com alguém dentro da oração. Se isso não acontecer, o sujeito é indeterminado, ok? Então é assim que funciona, gente, ó. Nos casos em que o sujeito não aparece... Ah tá, isso aqui já é outra coisa, gente. Um adendo. Existem casos em que o sujeito aparece depois do verbo. A posição preferencial na sintática da língua é que o sujeito venha antes do verbo. E quando isso acontece, mas isso não significa que há uma alteração da ordem das coisas. Por exemplo, aqui, ó. A escolha das músicas da festa faço eu. Se você pensar faço eu, você entende que o faço, se eu for conjugar esse verbo, seria eu faço. Então, ele só trocou a ordem. E a fricção do verbo na primeira pessoa do singular, faço, identifica seu referente, sujeito da oração, como sendo o pronome eu. Eu faço. Ele concorda em número, primeira pessoa. O fato de aparecer no fim da oração não afeta a função sintática
aqui ele exerce, ok? Próximo slide. Agora a gente vai estudar os tipos de sujeito. O sujeito ele pode ser simples ou composto, determinado ou indeterminado. Existem também orações sem sujeito, um caso que será analisado mais adiante. Uma noção importante para a análise dos diferentes tipos de sujeito é o núcleo do sintagma. O que é um sintagma, gente? Sintagma é quando o nome é maior do que deveria. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho acompanhando esses seguintes exemplos aqui. Ó. Os grandes albatrozes das Galápagos são aves que devem ser protegidas. A gente vai analisar para que a gente chegue a um consenso. Então me acompanhe nessa explicação. A gente vai estar estudando, o sujeito da oração pode ser simples, compostos, determinados ou indeterminados. Existe também orações sem sujeito, um caso que será analisado mais para frente, tá, gente? Mas uma noção muito importante da análise dos diferentes tipos de sujeito é o núcleo do sintagma. O que é o sintagma? O sintagma é um nome assim composto, nome grande, ó. Por exemplo, aqui, ó. Os grandes albatrozes das Galápagos. Isso aqui é um sintagma, gente. Por quê? Porque é um nome só. Ok? Das Galápagos, concorda com ilhas, né? Das Ilhas Galápagos, por isso que tem esse das Galápagos, antes que algum aluno pergunte, né, por que a gente está usando esse termo, porque a gente está usando o português correto, tá, gente? Ok? Então, quem que é o sujeito da oração? Os grandes albatrozes das Galápagos, que são aves que devem ser protegidas, ok? Qual núcleo desse sintagma? Albatrozes, tá? Isso aqui então indica, né, a parte mais importante, o núcleo do sintagma. É nominal, tá bom? Que é o próprio sujeito, né, gente? O núcleo do sujeito, ok? Estes termos aqui, gente, ó, por exemplo, os grandes das Galápagos, são os termos que modificam o núcleo do sintagma, sujeito, que especifica o seu sentido, ok? O núcleo, então, ele é o termo central de um sintagma, nominal ou verbal, ok? Outros termos podem ser anexados e subordinados. Tá? Então, por exemplo, gente, nesse estudo aqui, ó, nessa análise de um texto. Ok, dada a explicação, o que a gente entendeu? Que o núcleo é o termo central de um sintagma nominal ou verbal. Outros termos podem ser anexados ou subordinados a ele. Em outras palavras, quando a gente tem um núcleo, um sintagma, a oração é simples. Né? Se tiver dois sintagmas, dois núcleos, seria um período composto. Período simples, um sintagma, um núcleo. Período composto, dois sintagmas, aliás, dois núcleos, ok? Então, com base no que a gente já viu,
a quantidade de núcleos apresentados por um sujeito estabelece a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto. Nesse exemplo aqui, gente, ó, Paulo foi ao cinema. Então a gente tem o verbo, a gente identifica primeiro o verbo, ok? Depois que a gente identificar o verbo, a gente vai procurar quem concorda com ele. Então a gente concorda, né? Paulo foi. Existe apenas um núcleo. Então essa frase é um período simples, ok? Nessa segunda frase, os alunos do primeiro ano foram ao cinema. A gente identifica primeiro o verbo, foram, e pergunta quem é que concorda com foram. Daí você vai responder os alunos do primeiro ano. Então isso aqui é um sintagma. Tá? Sintagma nominal, ok? Sintagma é um nome composto, nome grande, né, gente? Que ocupa tudo isso aqui, ó. Mas o núcleo dele é um só, o núcleo dele é alunos, ó. O núcleo do sintagma, né, o núcleo aqui do sujeito é alunos. Como ele tem apenas um núcleo, ele é um período simples, tá, gente? Período simples, vou abreviar aqui, ó. PS, período simples. Eduardo e Mônica foram ao cinema. Eduardo e Mônica, você pode falar, é nós fomos. Aliás, eles foram ao cinema. E poderia considerar um sintagma, eles, ok? Só que é o seguinte, ele tem dois núcleos, Eduardo e Mônica. Por isso, ele é chamado de um período composto. Fácil, né, gente? Bem tranquilo, bem fácil mesmo. Então, período simples, um só núcleo, período composto, mais de um núcleo. Pode ser 3, pode ser 4, dependendo do caso. Sujeito oculto ou elíptico. O sujeito, seja ele simples ou composto, ele pode ser omitido das orações. Quando da sua identificação é possível a partir do contexto ou da flexão número-pessoa do verbo. Tá? Então eu posso omitir, eu posso ocultar o sujeito. Só um adendo, gente, a gente chama de sujeito oculto ou elíptico. Eu, pessoalmente, não gosto muito de dizer elíptico, porque se a gente recapitular na nossa aula de figuras de linguagem, a gente viu que elipse é uma figura de construção sintática que consiste na omissão de uma ou mais palavras em uma frase, mas que o contexto deixa claro. Ou seja, na elipse, não há a palavra aparece primeiro e depois é ocultada, como acontece no zeugma. Tá? Então, se você pensar bem, o que acontece aqui, o sujeito elíptico, é um sujeito que se utiliza mais do zeugma, porque zeugma é uma figura de construção sintática que consiste na omissão de um termo já expresso anteriormente na frase. Então, se o zeugma é uma figura de construção sintática que consiste na omissão de um termo já expresso anteriormente, a gente vai entender que sujeito oculto ou sujeito zeugmático, ainda que o zeugma seja realmente uma elipse, no caso de elipse. Mas isso é só uma curiosidade, tá, gente? Então vamos voltar ao estudo. Se alguém quiser comentar sobre isso, a gente pode comentar, debater. Ok? Então, observe esse texto, onde a gente tem sujeito oculto ou elíptico. Eu prefiro falar zeugmático, como eu tinha comentado. Então, vamos chegar a essa conclusão. Vocês estão comigo? É interessante que no estudo da sintaxe, o sujeito, seja ele simples ou composto, ele pode ser omitido das orações.
criando o sujeito oculto, chamado também de sujeito elíptico. Quando isso acontece, a sua identificação só é possível a partir do contexto ou da flexão número pessoa do verbo. Então, pessoal, olha só esse texto aqui, ó, muito bonito. Janelas são molduras dos acontecimentos. Testemunham o tempo e a vida que ocorre por trás e por dentro. Mostram e escondem. Quando abertas, fazem a conexão da casa com a vida lá fora. Fechadas, preservam o lar do frio e dos olhares externos. Ainda assim, sempre deixam escapar detalhes como um vaso de flor ou uma garrafa de café. Ok, nós temos nesse texto, nesse fragmento, o sujeito. Como identificar o sujeito? A primeira coisa para identificar o sujeito é a gente marcar, né, como está marcado de verde, todos os verbos. Quem concordar com o verbo em pessoa, em número singular, plural, ou pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, será o sujeito. Então, ó, quem é que são molduras dos acontecimentos? As janelas. Quem é que testemunham? As janelas testemunham. Quem é que mostram, que escondem, que fazem? Ou seja, todo verbo flexionado que concorda com alguma coisa, com um termo, esse termo será chamado sujeito. No caso, janelas, tá? E alguns detalhes, algumas partes do texto, ele está oculto. Por exemplo, aqui, ó, testemunham. Quem é que testemunham? As janelas. Então aqui existe um sujeito oculto. Aqui também existe um sujeito oculto. Escondem. Janelas escondem, está oculto. Janelas preservam. Ou seja, a gente chama também de elíptico, ainda que eu não gosto muito de usar esse termo, eu prefiro chamar zeugmático, depois eu explico por quê. Será chamado sujeito, ok? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o que vocês concluem, então, gente? A gente tem um sujeito, a gente primeiro encontrou os verbos, marcamos eles de verde, ok? E depois procuramos encontrar quem é que faz aquela ação, na concordância singular ou plural aqui no caso. A gente encontrou que janela são molduras, mas como janela já tinha sido falado antes, ele é uma construção que se utiliza do zeugma e não da elipse, porque se fosse uma elipse, a janela não poderia aparecer antes. Entenderam a diferença? A elipse não existe uma amostra da palavra antes do texto. No zeugma, o sujeito é dito e depois ele é ocultado. Na elipse não aparece nenhum tipo de janela, por exemplo, nessa frase aqui. Eu teria que intuir que é janela, pelo contexto, pelo conteúdo da frase. Ok? Então vamos lá de novo. Tome nota, sujeito oculto ou elíptico é aquele que, embora não explicitado na oração, pode ser identificado pela flexão número pessoa do verbo. Número singular plural, pessoa primeira, segunda ou terceira, ou pela presença de uma outra oração do mesmo período ou um período antecedente. Sujeito determinado ou indeterminado. Então, determinado está expresso na oração ou pode ser identificado pelo contexto do enunciado ou pela flexão número pessoa do verbo.
e é indeterminado, se refere-se o referente para a flexão verbal não pode ser identificado na oração ou no contexto do enunciado, ok? Então vamos ver isso mais de perto. Observe nesse exemplo. Disseram que alguns cheques meus voltaram. A gente tem o sujeito. Disseram que alguns cheques meus voltaram. Como identificar o sujeito? Primeira coisa, a gente vai procurar o verbo. Quem que é o verbo? Voltaram. Quem é que concorda com o verbo? Alguns cheques meus. Ou seja, então esse termo aqui, esse sintagma, é chamado de sujeito. Tá? Alguns cheques. O núcleo é cheques, né? A gente já aprendeu o núcleo do sintagma. Mas, para mim achar o sujeito, eu tive que primeiro procurar o verbo. Ok? Então, na oração, só conseguimos identificar o sujeito, alguns cheques meus, que determina a flexão do verbo, voltaram, utilizando-se dessa concordância. Já nesse caso aqui, ó, nesse verbo aqui, tá? Que é o verbo disseram, que também é o verbo, né, gente? O que acontece? Disseram está flexionado na terceira pessoa do plural, mas nós não encontramos ou podemos atribuir a tal reflexão a nenhum sujeito presente dentro da oração, tá, gente? Eu sei que eles disseram, mas dentro desta oração eu não posso linkar ele a nenhum sujeito. Quando isso acontece, ele é chamado de indeterminado, sujeito indeterminado. Ou seja, nessa frase a gente tem duas situações. Tem o sujeito determinado, que é mostrado através da flexão do verbo, que é alguns cheques meus, e temos o sujeito indeterminado. Disseram, eu não sei quem disse, ok? Então, para a gente ilustrar, sujeito determinado é aquele em que é expresso na oração ou que pode ser identificado pela flexão do número e pessoa do verbo, ou ainda pelo contexto do enunciado. Sujeito presente em outra oração no mesmo período ou em período antecedente. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, tá, gente? Então, o sujeito determinado eu consigo, através do verbo, encontrá-lo. Sujeito indeterminado ocorre quando não é possível identificar um referente explícito dentro da oração ou do contexto do enunciado para tal flexão verbal. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Então, a gente acabou de fazer uma análise dentro de uma frase simples, tá? Onde a gente encontrou o sujeito determinado, que concorda com o verbo, voltaram, mas a gente encontrou também, né? Ou seja, a gente identificou que existe um sujeito indeterminado, cujo verbo é disseram, ok? Considerando esse exemplo, podemos dizer, tá, que o sujeito do verbo disseram é indeterminado e o sujeito do verbo voltaram é determinado porque ele está linkado a alguns cheques meus. Então, que a gente chega à conclusão. Como foi dito, determinado é expresso na oração.
Ou seja, eu vou encontrar o verbo ou os verbos dentro da oração, se for composto, e eu vou procurar quem é que casa, quem é que linka, quem é que concorda em número ou pessoa com esse verbo. Se eu achar, o verbo é bem determinado, ainda que não pareça, como a gente vai ver daqui a pouco. Se eu não achar alguém que concorda com a flexão verbal de pessoa ou número, ele vai ser chamado de indeterminado. Mas olha só essa charada aqui. Ó, observe essas frases aqui abaixo. Ó. Alguém quebrou o vaso do jardim. Alguém pode adivinhar nossas vontades? Ninguém comentou o ocorrido. Ninguém sabe quando será o próximo concurso. Na sua opinião, o sujeito dessas frases, ele é oculto? Aliás, ele é determinado ou indeterminado? Você poderia dizer, é indeterminado, porque alguém, eu não sei quem é. Quem quebrou? Alguém quebrou o vaso do jardim, eu não sei quem é. Então você pode pensar que ele é indeterminado. Ninguém comentou o ocorrido. Como eu não conheço esse ninguém, eu posso intuir, tá, que ele é um sujeito indeterminado. Mas veja bem, gente, olha só, vamos refletir um pouco. A gente tem duas maneiras de pensar uma construção frasal, ok? Então sempre a gente vai ter que pensar nesses dois sentidos. Sujeitos constituídos por pronomes indefinidos, né? No caso esses aqui que deixa a gente confuso, pronomes indefinidos, alguém, ninguém, ok? A gente tem essa aula em outro assunto, não agora. O que acontece? Eu tenho um modo de pensar semântico, tá? Semântico é o que eu intuo, por exemplo, se eu pensar assim, ó, alguém quebrou o vaso do jardim, eu não sei quem é. Então é um entendimento semântico, alguém, eu não sei quem, ok? E tem o entendimento sintático, tá? O entendimento sintático é quando eu julgo a frase em si, tá? Olha só, sujeitos constituídos por pronomes indefinidos apresentam uma indefinição semântica, é claro, eu concordo com isso. Não se consegue identificar o referente específico do pronome. Por isso a pessoa pensa, né, que alguém é um pronome indefinido, ok? Mas a gente nunca vai considerar dentro da sintaxe esse entendimento semântico. Eu só vou considerar o entendimento sintático. O sintático é aquele que vem explícito na oração e deve ser considerado determinado. Ou seja, alguém aqui, ó, é um sujeito determinado, por incrível que pareça, tá? É um sujeito determinado, porque alguém... Então, muito bem. Ainda no estudo da sintaxe, em que a gente está procurando o sujeito, se ele é determinado ou indeterminado nesta aula, eu apresento para vocês essas frases aqui, ó, ou orações. E existem duas maneiras de você pensar essas frases, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, alguém quebrou o vaso do jardim. Professor, o sujeito é determinado ou indeterminado? Porque alguém eu não sei quem é. Alguém pode adivinhar nossas vontades? Quem é que pode adivinhar nossas vontades? Esse sujeito dessa frase é determinado ou indeterminado? Alguém comentou o ocorrido. Alguém sabe quando será o próximo concurso? Ou seja, primeira coisa a gente vai identificar os verbos, ok? Então a gente tem os verbos marcados em roxo. Então o que vocês devem pensar, gente? Vocês devem pensar que a gente está trabalhando com pronomes indefinidos, ó. Alguém, ninguém, por exemplo.
esse exemplo aqui, tá? E existem duas maneiras de você pensar a frase. Tem a definição semântica, tá? E a definição sintática. Para que a gente possa encontrar o sujeito, se ele é determinado ou indeterminado, a gente deve ter essa análise, ou seja, da definição sintática ou sintática, semântica ou sintática, inclusive. Aliás, sujeitos constituídos por pronomes indefinidos, no caso esses aqui, ó, gente, apresenta uma indefinição semântica. Não se consegue identificar o referente específico do pronome. Mas, se eu considerar a definição sintática, eles estão bem explícitos nas orações e devem ser considerados determinados, ou seja, alguém quebrou o vaso do jardim, esse aqui é um sujeito determinado, ok? Alguém pode adivinhar nossas vontades? Sujeito determinado. Eu vou abreviar, tá, gente? Senão fica difícil. Ninguém comentou o ocorrido. Sujeito determinado, tá? Ninguém sabe quando será o próximo concurso. Sujeito determinado. Ou seja, somente os casos de indeterminação sintática, da impossibilidade de identificar o termo a que se refere o verbo, é que será sujeito indeterminado. Recapitulando, a gente tem dois tipos de análise. A definição semântica, do entendimento, né? E a definição sintática. Eu desprezo a definição semântica, do entendimento abstrato, e eu considero apenas a definição sintática, ok? Então, alguém é sujeito determinado. Nessas duas frases, alguém quebrou o vaso do jardim, sujeito determinado. Alguém pode adivinhar nossas vontades, sujeito determinado. Ninguém comentou o ocorrido, sujeito determinado. Ninguém sabe quando será o próximo concurso, sujeito determinado. Ok, gente? Agora vamos trabalhar um pouco mais sobre a estrutura sintática do sujeito que se acha Alguém, está explícito, ó, quebrou. Quem que concorda com quebrou? Alguém. Quem é que pode adivinhar nossas vontades? Alguém. Então aqui é um sujeito determinado também, ó. Ok? Semanticamente não seria, mas sintaticamente ele é determinado, tá, gente? Então tem essa diferença. Vocês não podem considerar, a gente não pode considerar o entendimento semântico da coisa, mas o entendimento sintático. E muita gente erra nisso aqui, a gente peca nisso aqui. Alguma dúvida, gente? Podem perguntar, tá à vontade. Tá? Então, somente os casos de indeterminação sintática, impossibilidade de identificação do termo a que se refere o verbo, é que definem sujeito indeterminados. Ok? Somente os casos de indeterminação sintática. Tá? Ou seja, todos eles são sujeitos determinados, tá, gente? Como a gente comentou. Esse exemplo aqui. Ok, então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a estrutura sintática dos sujeitos indeterminados. Os sujeitos indeterminados podem ser caracterizados no português por duas estruturas sintáticas. O verbo
Transitivo direto, flexionado na terceira pessoa do plural. Ou seja, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, a gente constrói um sujeito indeterminado a partir disso. Incendiaram vários ônibus. Eu não consigo identificar quem fez isso. Quem que concorda com esse verbo? Quebraram as arquibancadas do estádio. Celebraram a vitória com euforia. Ou seja, quando eu coloco na terceira pessoa do plural, me utilizando de um verbo transitivo direto, que não tem nenhuma preposição ali separando, no caso, eu vou construir um sujeito indeterminado, ok? Então, a terceira pessoa do plural, tá? E quando eu também uso o pronome apassivador se, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Tem duas maneiras de se fazer, de se achar, de se construir um texto em que o sujeito se encontra indeterminado, tá? A gente pode colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Aqui não tem nenhum exemplo, deixa eu só fazer aqui então, gente. Por exemplo, aqui, ó. Invadiram a escola, tá? O verbo está na terceira pessoa do plural, ok? E ele se torna invadiram a escola, pensa bem. Invadiram, ele tem um sentido completo, então ele é um verbo transitivo direto, que flexiona a terceira pessoa do plural, ok? Então, sujeitos indeterminados podem ser caracterizados no português dessa maneira. Ou seja, quando eu flexiono a terceira pessoa do plural. Invadiram a escola, incendiaram a floresta, quebraram todas as vidraças. Se eu coloco em terceira pessoa do plural, eu já consigo construir um sujeito indeterminado. A outra maneira é usando a partícula se. Precisa-se de bons professores. Come-se bem naquele restaurante. Aqui se está feliz. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem o verbo, tá? E ele se constitui de um verbo transitivo tá? Transitivo direto, indireto. Por que indireto? Porque ele tem aqui uma conjunção que está fazendo com que ele seja assim, ok? Come-se bem. Come-se. Come é um verbo intransitivo. Porque se eu falar come, eu já entendo o sentido completo. Come-se bem naquele restaurante. Aqui se está feliz. Aqui é um simples verbo de ligação. Então, recapitulando, para que eu construa um sujeito indeterminado, eu posso me utilizar de verbos flexionados na terceira pessoa do plural, geralmente, tá? Invadiram a escola. Ou eu posso me valer de construir as minhas sentenças usando a partícula se, ok? Que pode gerar verbo transitivo indireto, verbo intransitivos, e ele está relacionado ao verbo de ligação. Professor, eu não sei
não entendo, preciso recapitular esse estudo do verbo transitivo direto, indireto, indireto. Isso será conteúdo de próximas aulas, ok? Acho que eu pulei um slide aqui, mas vamos... Depois a gente volta nesse assunto. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Alguns contextos semânticos específicos criam condições para que determinados verbos sejam utilizados de modo impessoal. Observe o texto. Havia uma paz indescritível naquela manhã. Havia uma névoa sobre o rio, criando um cenário quase etéreo. Havia um cheiro de terra molhada no ar, resultado da chuva que caíra durante a noite. Havia um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som suave das folhas ao vento. Havia uma sensação de renovação, de recomeço, como se o mundo tivesse recebendo uma nova chance. Havia beleza em cada detalhe, em cada suspiro da natureza. Havia, acima de tudo, um sentimento de que tudo estava no seu devido lugar. Um texto muito bonito que a gente produziu em nossos laboratórios de escrita. Todo o motivo desse canal, gente, é levar você a escrever bem, ok? E a ler de modo correto. Eu sei que gramática é chata, é cansativo, mas vocês aguentem firme, gente, que logo passa. Tá? Então, nesses termos marcados de verde, né, o verbo haver, ele tem um caráter de impessoalidade. Tá? E repare que há muitas passagens verbais aqui em que o homem não atua, mas são situações da própria natureza. Tá? Então, uma dica a mais aí. Então, isso gera orações sem sujeito. Tá? Então, nos trechos dos verbos destacados em verde, impessoais, porque não tem uma flexão número-pessoa determinada por um termo específico na oração. A forma gramatical utilizada para marcar a impessoalidade verbal é a terceira pessoa do singular. Ok? Outras maneiras de tornar o texto impessoal. Os principais contextos para a existência e inexistência de sujeito, de oração sem sujeito, aliás, desculpa, são os seguintes. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, nevar, ventar, porque ninguém está fazendo isso, é um fenômeno natural, trovejar, anoitecer, amanhecer. Tá? Chove muito na região da Amazônia, o inverno anoitece mais cedo, ou seja, são construções frasais ou orações em que o sujeito não se mostra. Tá? Outras maneiras de tornar o texto impessoal, ou seja, de deixar o texto sem sujeito, é o verbo ser, estar, fazer, haver, relacionados a fenômenos da natureza ou expressões temporais. Prestem bem atenção, gente. O verbo ser, estar, fazer e haver, relacionados a fenômenos da natureza ou expressões temporais. Por exemplo, é ainda muito cedo, está muito tarde, faz 2 anos que não vejo meus pais. Então, nessa primeira oração não tem sujeito. Há séculos que esperamos uma solução para o problema da falta d'água. A primeira oração não tem sujeito. Há séculos, tá? É uma oração. Que esperamos já tem sujeito, né? Sujeito oculto, nós, tá, gente? Não confunda. Então, nessa primeira oração, há séculos, não tem sujeito. Ainda é cedo, não tem sujeito. Ok?
Alguma dúvida? Perguntem, gente. Tá, no caso de concordância, tendo ou não um sujeito específico dentro de uma oração, a concordância deve ser realizada, tá, gente? Então, tome nota. Um caso particular de concordância verbal ocorre com o uso do verbo ser. Na indicação, precisa de hora. Mesmo sendo impessoal, ele deve concordar em número com a expressão temporal que o acompanha. Observe. É uma hora. Então, eu estou usando singular. É uma hora. Plural, são 2 horas. Tem sujeito aqui? Não tem sujeito. Mas a concordância verbal deve ser feita com um termo que gera esse entendimento de hora. Outro caso, essas orações não têm sujeito. Há, houve, havia. Mas a concordância verbal precisa ser realizada. O verbo haver sendo usado em sentido de existir. O verbo haver sendo usado no sentido de existir não produz sujeito. Somente sujeito oculto, sujeito inexistente, desculpa. Há muitas pessoas se preparando para o concurso de escrivão. Não tem sujeito, sujeito inexistente. Houve sérios problemas no projeto daquela ponte. Houve sérios problemas. Havia momentos em que o professor não sabia o que fazer para manter a atenção dos alunos. Uma oração sem sujeito. É importante lembrar que o verbo existir é pessoal. Então a gente sabe que quando for utilizado, portanto, deve ser feita a concordância com o sujeito a que se refere. Atente-se à diferença entre o verbo haver, impessoal, e o verbo existir, que é pessoal, em cada uma dessas frases abaixo, nesse contexto sintático. Há muitos recrutas nesse quartel. O verbo haver, a oração não tem sujeito. Ok? Tudo bem? Muitos recrutas é objeto direto do verbo haver. Objeto direto a gente vai ver mais pra frente, tá, gente? Não se preocupe. Agora, nessa segunda frase, existem muitos recrutas nesse quartel. Existem é um verbo pessoal, ok? Existir é um verbo pessoal. Então, a oração tem sujeito e são muitos recrutas. Eles são sujeitos dentro desse contexto. Um pouquinho, gente. Então, muitos recrutas são sujeito aqui, ok? Então, o verbo haver é pessoal, não tem sujeito. O verbo existir é pessoal, tem sujeito. Pessoal, então chegamos ao fim dessa aula. A próxima aula será a terceira, claro. E a gente vai estar estudando a sintaxe do predicado, que seria a transitividade verbal, tipos de predicado, predicado verbal, nominal, verbo nominal e assim por diante. Pessoal, compartilhem, curtam esse vídeo. Eu sou Júlio César Belfort, professor de língua portuguesa em escola pública, e eu agradeço muito por essa aula que a gente está tendo e até a próxima terceira aula.